Fala galera, tranquilos, beleza? Uma boa? Estamos na área, professor Wagner Souza, hoje na nossa live para tirar uma pedra do seu sapato. Sejam todos bem-vindos. Se você está aqui é porque você carrega essa pedra no sapato há bom tempo. Essa pedrinha que incomoda pra caramba, que é o pronome se. Fala a verdade. Quem nunca teve dúvidas com os pronomes seus da vida? Que jogue a primeira pedra. Na verdade, o pronome ser é a nossa pedra, é a pedra que nós hoje vamos jogar fora. Vamos justamente resolver aqui algumas questões para mostrar para você como é que é um raciocínio sistemático para essa parte do pronome se. De fato, essa palavra se causa muita dificuldade porque como pronome, ela sempre vem associada a um verbo, portanto, é uma palavra móvel que pode ser colocada antes ou depois do verbo, em raras vezes até dentro do verbo. É certo que em algumas situações colocar o pronome se antes do verbo representa um erro de caráter gramatical. E às vezes deixar depois também fica errado gramaticalmente. Mas que você consegue movimentar o pronome ser em torno ali do verbo, você consegue. É diferente da conjunção. A conjunção, ela precisa juntar as duas orações. Então, necessariamente a conjunção precisa ficar no início da oração que ela está encabeçando, o início da oração que ela está conectando a outra. Ou seja, a conjunção se é imóvel. Já o pronome se é móvel, ele tem mobilidade. E é justamente o pronome ser que mais causa dor de cabeça na prática, é justamente com ele que a gente vai trabalhar bastante nas questões que eu trouxe para vocês hoje, justamente para a gente resolver de fato, de vez, essa questão com o pronome ser. E sem mais delongas, vamos lá, vamos aí para a tela e vamos acompanhar aí a nossa exposição acerca das funções do se. E já chegamos aqui na voadora, já mostrando aí uma questão para que a gente entenda na prática como é que a gente trabalha com essa palavrinha. Eis aí, ó. O sujeito da oração iniciada por louva-se é indeterminado. Temos aí, a cultura brasileira sempre se viu como uma cultura de mistura. Louva-se a tendência brasileira à assimilação do que é significativo e importante das outras culturas. E o item está dizendo que o sujeito da oração iniciada por louva-se é indeterminado. E agora, Mr. M, como sair dessa? Bom, vamos lá. Se o item está dizendo que o sujeito é indeterminado, o que na verdade está dizendo é que você tem aquele pronome ser como um índice de indeterminação do sujeito. Basicamente é isso que o item está dizendo para você. Ele diz que o sujeito é indeterminado, isso quer dizer então que esse ser que aqui aparece é um índice de indeterminação do sujeito. Então, como é que a gente faz para sair dessa arapuca aí? Meu amigo, já vou adiantar para você, quem é aluno meu já sabe isso, e se você porventura não foi aluno meu, bem-vindo, agora você é um aluno meu, e você vai saber que a chave é conversar com verbo. Como é que eu resolvo essa questão do pronome ser? A ideia, meu amigo, é a seguinte: apareceu o pronome ser, meu amigo, estamos de olho, converse com o verbo. Vai ficar ecoando na sua mente para você não esquecer mais. Por quê? A chave de fato é você conversar com o verbo. Apareceu o pronome ser, meu amigo, estamos de olho, converse com o verbo. Vai ficar ecoando para você não esquecer. E como assim, Wagner? A chave é conversar com o verbo. Vamos lá, todas as vezes que você precisar identificar qual é a função do pronome ser, vamos aí para a tela, você deve conversar com o verbo. E o que é que você vai conversar com o verbo? A primeira coisa que você vai conversar com o verbo é indagar quem pratica aquela ação expressa pelo verbo. Sim, porque em termos de possibilidades de comportamento do pronome ser, você tem 5 possibilidades. O pronome ser pode ser pronome apaciguador, pode ser índice de determinação do sujeito, pode ser pronome reflexivo, pode ser parte integrante do verbo e ainda pode ser o termo expletivo ou de realce. Você tem 5 possibilidades. Entendeu por que é fácil você confundir as funções do pronome ser?
Ele tem 5 possibilidades de comportamento. E detalhe, como pronome reflexivo, ele ainda pode ser pronome reflexivo recíproco ou reflexivo com reciprocidade. Isso quer dizer que a rigor são 6, então. Ou seja, é muito fácil você se confundir entre essas 6 possibilidades. Por isso é que a ideia é pensar de maneira sistemática. Apareceu o pronome ser, meu amigo! Estamos de olho, converse com o verbo. A chave é começar com o verbo. E a primeira coisa é você indagar quem pratica a ação. E por que eu devo indagar quem pratica a ação? Porque se porventura você não conseguir prontamente identificar o praticante da ação, das 5 possibilidades, ou 6, se você quiser considerar assim, só vão ficar 2. Qual é a ideia aqui? Eu vou te mostrar um caminho sistemático para você não se perder mais com essa história do pronome ser. Eu sei, algumas pessoas, às vezes, para identificar o pronome ser como pronome passivo, utilizam a transformação, a equivalência entre as duas vozes passivas. Tá, legal. Esse é um recurso que você pode utilizar, mas vai te mostrar a partícula passivadora, eventualmente. Só que, e as outras 5 possibilidades? Como é que você vai se virar com elas? Então, a ideia é você pensar de maneira sistemática a partir de agora. Apareceu o pronome ser, primeira coisa que você vai perguntar para o verbo é quem pratica a ação. Se você não identificar quem é o praticante de ação, das 6 possibilidades vão ficar apenas 2. Ou seja, a partir do momento que eu não sei dizer quem pratica a ação, eu já sei, aquele ser que aparece lá é PA ou índice de indeterminação do sujeito. É pronome passivador, partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. E como é que eu vou fazer a diferenciação entre uma coisa e outra? Como é que eu não vou confundir partícula passivadora com índice de indeterminação? Que, diga-se de passagem, é a pergunta mais frequente que se tem em itens e em questões de provas de concurso. Porque em ambas as situações, como você não sabe prontamente identificar quem pratica a ação, fica muito parecido a uma função com a outra, porque em ambas você tem um contexto de impessoalização daquela frase. Você não consegue dizer quem é o praticante da ação, então a frase ela aparece com um sentido meio que impessoalizado. Isso confunde muito a cabeça do candidato. Quer dizer, confundia, pelo menos confundia a sua, porque agora vamos resolver esta parada, meu amigo. Vamos lá. Se eu não identifico prontamente quem é o praticante da ação, eu já sei que aquele se é PA ou índice. E como é que eu vou fazer a distinção entre os dois? Volte a conversar com o verbo. Por isso que eu falei, o segredo é conversar com o verbo. Converse com o verbo e verifique esse verbo é um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Se for, saiba, o pronome ser associado a um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto e indireto, nessas circunstâncias nas quais você não consegue prontamente identificar quem pratica a ação, vai funcionar como partícula apassivadora. Sim, sim, sim. E para você não esquecer, tá vendo aquele D ali do verbo transitivo direto, do VTD? O que você faz? Puxa aqui a perninha, olha, puxa a perninha do D e você forma um P de pronome apassivador. Puxa a perninha do D, você forma um P de partícula apassivadora. Por isso é que eu disse, a chave é você conversar com o verbo. A natureza do verbo, nessas frases nas quais você não consegue prontamente dizer quem é que é o praticante da ação, a natureza do verbo é que vai decidir a natureza do pronome ser. Então, se o verbo for um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, puxa a perninha do D para formar um P de voz passiva, um P de pronome passivador de partícula apassivadora. Pegou aí? Agora, vale lembrar, já que você tem voz passiva, vamos aproveitar aqui para matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Sim, 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 eu sei. Normalmente se diz que matar um coelho com uma cajadada só. Mas eu pergunto, você porventura tem um cajado para me emprestar? Você conhece alguém que tenha cajado? Não se encontra mais cajado no mercado hoje em dia, mas caixa d'água você acha em todo quanto é lugar. Então vamos matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Um na porrada e o outro afogado.
Ao mesmo tempo em que a gente verifica o comportamento do pronome ser, a gente pode também conferir a questão pertinente à concordância. Sim, porque a partir do momento que você percebe que esse ser é pronome apassivador, a estrutura está em voz passiva e, consequentemente, haverá um sujeito passivo. Normalmente ele estará invertido, ele vai aparecer depois, mas saiba, esses verbos devem concordar sempre com o sujeito passivo. Ou seja, se o sujeito passivo estiver no plural, os verbos aí, transitivo direto ou transitivo direto e indireto, devem ir igualmente para o plural. Mas, se o sujeito passivo estiver no singular, tudo bem, o verbo fica no singular. Agora, digamos que você não identificou quem pratica ação e você foi lá de novo conversar com o verbo e percebeu que o verbo era um verbo transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação associado ao pronome ser. Nesse caso, pergunto, você consegue puxar a perninha de alguém aí para formar a letra P de voz passiva? Claro que dão. Isso quer dizer, então, que nessas circunstâncias nas quais você não sabe dizer quem pratica a ação e o pronome ser está associado a um verbo transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação, ele não será partícula passivadora. Será o quê? O famigerado índice de indeterminação do sujeito. E para você não se esquecer, dê uma olhadinha lá no VTDI. Tá vendo lá, ó, esse I de VTI, aliás, né, VTI, né, verbo transitivo indireto, esse I nos lembra do índice de indeterminação do sujeito. Olha o verbo intransitivo, VI, esse I nos lembra do índice de indeterminação do sujeito. E até mesmo com o verbo de ligação eu consigo forçar a barra e colocar um I dentro da letra L. Para quê? Para lembrar do índice de indeterminação do sujeito. Nessas circunstâncias, então, efetivamente, você não vai conseguir identificar ninguém como sujeito, nem sequer sujeito passivo. Ora, a regra geral de concordância me diz que eu devo concordar o verbo com o sujeito a que se refere. Se o sujeito é indeterminado, se eu não sei dizer não sei dizer quem é o sujeito, como é que fica a concordância? Não fica. Eu não sei dizer quem é um sujeito. Como é que eu vou fazer a concordância? Não há como fazer. Nessa circunstância, consequentemente, o verbo efetivamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, sempre que você tiver um índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que estar no singular. Aliás, dentro desse contexto, já devo adiantar para você. Se porventura um item de prova disser para você, olha, tá vendo esse C aqui? Ele é um índice de indeterminação do sujeito. Primeira coisa que você tem que verificar, o verbo. Dá uma olhadinha no verbo, rapidinho. Por quê? Se aquele verbo estiver no plural, aquele pronome ser pode ser o que você quiser, menos índice de indeterminação. Porque, conforme acabamos de comentar, o índice de indeterminação do sujeito só se liga a verbos no singular. Tá? Então, isso já funciona às vezes como uma espécie de atalho para você no momento da prova. Se o item falou, olha esse C aqui é um índice de determinação. Você olhou para lá, viu que o verbo está no plural, você já sabe que esse item está errado. Por quê? Porque o índice de determinação, repito, só se vincula a verbos no singular. O verbo sempre fica travado no singular. Guarda essa dica aí, também pode ser um atalho valioso no momento da sua prova. Mas voltemos para cá. Então, essas são as duas situações nas quais eu não consigo identificar quem pratica ação. Em uma delas, o C será partícula passivadora, no outro será índice de determinação do sujeito. E talvez alguém esteja te perguntando, Wagner, mas e se eu souber dizer quem pratica a ação? Eu olhei lá e pá, vi de cara quem é o praticante da ação. Nesse caso, como é que vai ser o raciocínio? Bom, se você souber prontamente dizer na frase quem é o praticante daquela ação, então tchau PA, tchau índice. Meu amigo, se você identificou ali prontamente quem pratica a ação, tchau, 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 amor, tchau, PA, tchau, índice. Essa eu ressuscitei, essa é das antigas. Hein? Então, tchau, PA, tchau, índice. Por quê? O pressuposto para você pensar em PA ou índice era que você não pudesse prontamente identificar o praticante da ação. Talvez você até identificasse o sujeito passivo, quem está sofrendo a ação, mas quem pratica a ação, de fato você não consegue prontamente identificar. Esse é o pressuposto. Agora, se você olhou para a frase e prontamente você identificou quem pratica a ação, isso quer dizer então que tchau PA, tchau índice. Você vai vir aqui para o outro lado e a primeira coisa, se você identificar prontamente quem pratica a ação, a primeira coisa em que você vai pensar é pronome reflexivo.
O pronome reflexivo efetivamente é identificado pelo sentido, tá? Então anota, tira foto, grava, guarda para a posteridade, que é uma rara situação em que eu direi para você. Vai pelo sentido que funciona. Quem é meu aluno sabe que, de maneira geral, eu não gosto de pensar a gramática pelo sentido. Isso porque a gramática, conforme digo muitas vezes, a gramática é fria, sistemática e estrutural. Você sempre deve pensar a gramática a partir da estrutura. Eventualmente, quando a estrutura não resolve ou é insuficiente para resolver, aí sim você pode apelar para o sentido, tá? Para a parte semântica, mas sempre com uma camada secundária, um recurso subsidiário para você. O raciocínio sempre começa com a estrutura. Percebeu que isso tudo que eu estou falando para você aqui é estrutura? Em nenhum momento eu estou falando em sentido. Falei, olha para a estrutura. Você consegue, na estrutura, dizer prontamente que é impraticação? Não. Então, olha na estrutura de novo. Que tipo de verbo você tem na estrutura? Transitivo direto, intransitivo, verbo de ligação? Agora, olha na estrutura. Você conseguiu prontamente identificar que é impraticação? Então, você vai vir para o lado de cá e vai pensar em pronome reflexivo inicialmente. E agora sim que eu estou dizendo para você, uma rara situação. Vá pelo sentido. De fato, o pronome reflexivo, ele é identificado efetivamente pelo sentido. O pronome reflexivo vai aparecer em estruturas em voz reflexiva. Nessas estruturas de voz reflexiva, o sujeito pratica normalmente a ação sobre si mesmo. E é por isso que o sentido reflexivo aparece nessa forma de a si mesmo, a si mesma. A não ser que você tenha ali o praticante da ação como vários. Em sendo vários, pode ser que você tenha um sentido de reciprocidade. E nesse caso significa um ao outro. Tá? Então, quando você diz, por exemplo, a menina penteava-se calmamente. A menina penteava-se calmamente. Apareceu o pronome se, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, você sabe dizer prontamente que é impraticação? A menina penteava-se calmamente. Que é impraticação? A menina. Tá vendo como prontamente você sabe dizer? Então, nesse caso, você testa sentido reflexivo. A menina penteava a si mesma calmamente. Ela poderia pentear uma boneca, poderia pentear o irmão, poderia pentear a mãe, só que ela estava penteando a si mesma, sentido de fato reflexivo. Agora, quando você fala, os deputados se agrediram durante a sessão. Lógico que essa é uma frase eminentemente hipotética, utilizada apenas para fins acadêmicos. Não há de se imaginar que algo assim ocorra no Congresso do nosso país, né? Mas enfim, os deputados se agrediram durante a sessão. Os deputados se agrediram. Apareceu o pronome se, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, primeira coisa que eu indago é quem em praticação? Os deputados se agrediram. Quem em praticação? Quem agrediu? Os deputados. Tá vendo que prontamente você identifica o praticante da ação? É diferente de você falar, por exemplo, aceitam-se encomendas. Aceitam-se encomendas. Apareceu o pronome se, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Quando você pergunta para o verbo, aceitam-se encomendas, quem em praticação? Quem é que aceita essas encomendas? Tá vendo como nesse caso você não consegue dizer prontamente quem em praticação, quem aceita as encomendas? É por isso que você vai pensar em PA ou índice. Só que quando eu digo os deputados se agrediram durante a sessão, quem agrediu? Os deputados. Então, já que eu identifiquei prontamente praticante da ação, eu venho para o lado de cá, vou pensar em pronome reflexivo. Só que é esquisito você dizer os deputados agrediram a si mesmos. Fica estranho você imaginar o deputado batendo, toma safado, desviou dinheiro do orçamento. Né? Se fosse desse jeito, o Congresso viveria fechado, né? Com a maioria dos membros internada com traumatismo craniano ou coisa que o valha, né? Então fica esquisito, porque o verbo está no plural, os deputados se agrediram. Quando o verbo está no plural, melhor você colocar o sentido reflexivo com reciprocidade. Ou seja, os deputados agrediram um ao outro. Ou seja, o deputado A agrediu o deputado B e o deputado B, em resposta, agrediu o deputado A. A reflexividade sempre acontece com verbos no plural. Portanto, quando você, no caso, a reciprocidade sempre acontece com verbos no plural. Portanto, quando você
olhar ali para a frase e perceber que existe sentido reflexivo, só que reflexivo puro tá esquisito, o verbo está no plural, tenta a reciprocidade. Os deputados agrediram um ao outro. Veja que nesse caso ficou bem melhor. Então, o pronome reflexivo, ele pode ser o reflexivo típico ou pode ser o reflexivo recíproco. Observe que os sentidos são diferentes. A indicação de reflexividade pura é uma coisa, a indicação de reciprocidade é outra, porque é um ser agindo sobre o outro ao mesmo tempo, tá? Às vezes os órgãos examinadores, eles criam peguinhas com isso daí. O pronome é recíproco e aí o examinador fala que ele dá a ideia de reflexividade, só. Ah, porque aqui o sentido é reflexivo. Na verdade, o sentido é recíproco, ou então o sentido ele é reflexivo e aí o item fala que o sentido é de reciprocidade. Então, cuidado que às vezes o examinador ele vai tentar criar esses peguinhas na hora da prova. Mas enfim, o primeiro que eu testo é o sentido reflexivo ou então o sentido recíproco. E de fato é pelo sentido mesmo. Agora, digamos que você tenha testado e ficou esquisito. Por exemplo, ele se arrependeu de tudo. Ele se arrependeu de tudo. Ele se arrependeu de tudo. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Tá vendo como já está ecoando na sua mente? Depois dessa live você vai ficar assim, verbo, verbo, verbo. É verdade, nunca mais vai esquecer, é verdade, já está ecoando aí na sua mente. Mas enfim, ele se arrependeu de tudo. Ele se arrependeu, apareceu o pronome se de olho, vou começar com o verbo. Primeira coisa, sei dizer quem em praticação? Quem se arrependeu? Ele. Já que eu prontamente identifiquei, penso do lado de cá em pronome reflexivo. Veja, dá para falar ele arrependeu a si mesmo de tudo? Você escreveria a frase assim? Veja que você não teria coragem de escrever a frase assim. Por quê? O sentido reflexivo pode até ser aparente, mas não fica legal. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai partir para a próxima coisa. Tenta tirar o pronome de lá. Por quê? Se você tirar e ele fizer falta, é porque o verbo está desintegrando. O que você tem aí é uma parte integrante do verbo. A parte integrante do verbo, como o nome diz, integra a estrutura do verbo, de sorte que se você tirar, vai fazer falta. Então você fala, ele se arrependeu de tudo. Tira o se. Ele arrependeu de tudo? Ele arrependeu? Veja que fica estranho. É porque esse pronome faz parte do verbo, chamado verbo pronominal. Nessa situação, então, o pronome tem que ficar lá. Se você tirar o verbo, começa a se desfazer, começa a se desintegrar. Essa é a parte integrante do verbo. Quando você tira, ela faz falta. Mas, Wagner, e se eu tirasse e ela não fizesse falta? Nesse caso, então, você tem a última opção, que é o termo expletivo ou de realce. Quando você fala, por exemplo, ele sentou-se rapidamente. Ele sentou-se rapidamente. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Tá vendo? Ecoando na sua mente? Não vai esquecer mais. Que beleza! Conversando com o verbo, a primeira coisa que eu indago é quem pratica a ação. Quem sentou-se rapidamente? Ele. Se eu identifiquei prontamente quem é praticação, venho para o lado de cá e vou pensar em sentido reflexivo. Dá para encaixar o sentido reflexivo? Você diria, ele sentou a si mesmo rapidamente? Você escreveria a frase assim? Veja que você não teria coragem de escrever a frase assim. É porque o sentido reflexivo pode até ser aparente, mas não se encaixa direitinho. Então, próxima opção, parte integrante do verbo. Eu tento tirar para ver se vai fazer falta. Ele sentou-se rapidamente. Ele sentou rapidamente. Fez falta? Não fez falta, porque esse verbo sentar é um verbo intransitivo. Quem senta, senta. Já que no contexto ele não pede complemento algum, esse se está aí apenas para enfatizar, para realçar a informação do verbo. Por isso que ele é chamado termo de realce ou partícula de realce. Mas, a bem da verdade, em termos sintáticos, ele não faz nada. Pode ser expulso, pode ser expelido da frase, que não vai fazer falta. Por isso o termo expletivo, porque pode ser expulso, pode ser expelido da frase. E aí, no caso, você chega à última opção. Wagner, 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 Wagner! Você falou muito rápido, eu me perdi. Eu não... Ai, desespero! Calma, calma, calma. Respira.
calma. Segura minha mão, olha nos meus olhos, você vai superar essa, amiga. Você vai superar essa, amigo. Calma, calma. Eu sei, esse método parece muito trabalhoso e burocrático. Eu sei, mas ele tem vantagens. Primeiro, ele funciona. E fala sério, você até agora, você sabia pensar de maneira sistemática para encontrar a função do pronome ser? A maioria dos seus concorrentes não sabe. E agora que você sabe, não espalhe. Lá fora é uma guerra, lá fora é uma guerra. Precisamos guardar as armas secretas, é verdade. Então agora que você sabe, não espalhe. Deixe o seu concorrente sofrendo. Agora, quando você já sabe como resolver o problema. Então, primeiro, funciona. Segundo, é burocrático? É burocrático, mas na maioria das vezes você não vai precisar utilizar o raciocínio inteiro. Só de você perguntar quem pratica ação, você já sabe para que lado você vai, se é PA, para lá, né? Se é para cá, se é lá do outro lado. Partícula passiva ou índice. Se você souber quem pratica ação, você vem para o lado de cá e pensa aqui nesse trio reflexivo, integrante ou expletivo. Então, às vezes, só de você fazer a primeira pergunta, você já sabe para que lado vai e já resolve prontamente aquele item, tá? E eu sei, parece burocrático, esquisito, mas vamos levar para a prática para você ver como é que funciona direitinho? Vamos para a prática, vamos voltar lá para a tela e vamos ver na prática como é que funciona então. Olha aí, ó. O sujeito da oração iniciada por louva-se é indeterminado. Será? O item está dizendo que esse ser, então, é um índice de determinação do sujeito. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Tá vendo como tá ecoando na sua mente? Então, conversando com o verbo, a primeira coisa que eu vou indagar é quem pratica a ação. Se eu não souber dizer quem é, vou pensar em PA ou índice. Agora, se eu souber dizer quem é, eu vou para o outro lado pensar em pronome reflexivo, parte integrante ou termo expletivo. Vamos lá. Louva-se a tendência brasileira. Você sabe dizer quem pratica essa ação? Quem é que louva? Tá vendo como prontamente você não consegue dizer quem é? Então, já que você não sabe dizer prontamente quem é, você já sabe. Esse C aí é PA ou índice. Qual dos dois? Volta a conversar com o verbo. Esse verbo louvar é transitivo direto, intransitivo, de ligação. Qual é a natureza dele? Ora, quem louva, louva algo. Nesse caso, louva o quê? A tendência. Esse verbo louvar nada mais é do que um verbo transitivo direto. E aí você já sabe, né? Puxa a perninha do D para você forma um P de pronome apassivador. Ou seja, o item sugeriu que seria um sujeito indeterminado. Não é, é um sujeito passivo. Na verdade, o C não é índice de determinação do sujeito, e sim partícula apassivadora. Ou seja, o item está errado. Beleza? Tá ficando claro como é que funciona o raciocínio? Tá se sedimentando um pouquinho o raciocínio? Vamos para mais uma? Vamos ver mais uma para afirmar isso direitinho. Vamos lá. No trecho, não é necessário sair de casa e pode-se continuar de bermuda e chinelos. A partícula C indica que o sujeito da oração é indeterminado. Será que é isso mesmo? Vamos então comigo? Muito bem. Se porventura você quiser dar pausa aí para você pensar e depois retomar para me acompanhar, então você pode dar pausa e pensar. E aí, vamos lá ver comigo então agora? Vamos lá. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Eu sei que tá ecoando na sua mente. Muito bem, conversando com o verbo, então, primeira coisa que eu indago é quem pratica a ação, para eu definir para que lado eu vou. Você sabe me dizer prontamente quem pratica a ação? Quem é que pode continuar de bermuda e chinelo? Não? Então você já sabe, você está do lado de cá, esse se é PA ou índice. Qual dos dois? Volte a conversar com o verbo. Esse verbo que aparece, na verdade, não é um verbo, é uma locução verbal. Galera, a locução verbal normalmente, isso aí, a locução verbal, ela normalmente é montada assim com dois verbos, mas quem manda no final das contas é esse cara aqui, ó. É o verbo principal. É com ele que você vai conversar. Veja, esse verbo continuar no contexto é um verbo transitivo direto, intransitivo, de ligação. Qual é a natureza dele? Ora,
Lembre-se que esse verbo continuar costuma ser um verbo de ligação. Lembra lá os principais verbos de ligação da língua portuguesa? TV, esses são os verbos de ligação. Café, SPP. Como assim, Wagner? TV é para tornar-se e viver. Café, olha ele aqui. Continuar, andar, ficou parecendo um R aqui, né? Ficar, estar. SPP, ser, parecer, permanecer. Os verbos de ligação, também chamados de verbos copulativos. Eita, a palavra feia, né? Verbo copulativo é aquele que copula. Como assim copula? Copular é se unir, é ligar. Procure guardar assim, tá bom? Então, esses verbos copulativos servem para ligar o sujeito à característica do sujeito. E veja que o que acontece aqui, ó. Eu não sei dizer quem, mas a pessoa vai continuar de bermuda e chinelo. Eu poderia dizer que ela pode continuar feliz, ela pode continuar tranquila, aqui ela pode continuar de bermuda e chinelos. De bermuda e chinelo, portanto, atribui característica aí a um pretenso sujeito, ou seja, seria um predicativo do sujeito, o que nos leva a concluir que esse verbo continuar é um verbo de ligação. Sendo verbo de ligação, esse ser de fato é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o item afirmar que é um índice de determinação, de fato, é um item correto. Tranquilos? Beleza? Tá ficando claro aí para vocês? Mais um então? Vamos lá. Mais um pra gente. Olha aí, ó. No trecho, o homem entra no bar para transcender-se. A partícula C liga ao verbo, mas a ser ligada ao verbo transcender-se pode ser classificada como a conjunção condicional, índice de determinação do sujeito, partícula de realce, pronome reflexivo ou pronome apassivador. E aí, você quer dar pausa para verificar? Dê pausa e verifique. E aí, vamos comigo então? Vamos lá exercitar? Apareceu aí o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, qual é a primeira coisa que você vai indagar? Quem pratica a ação, para saber para que lado você vai. Quando você fala aí, o homem entra no bar para transcender-se. Quem pratica a ação? Quem é que vai se transcender? Percebeu que você prontamente sabe que é o homem que vai transcender? Tá vendo? Já que você prontamente identificou quem pratica a ação, tchau PA, tchau índice. Você vai vir para o lado de cá e vai pensar em pronome reflexivo, parte integrante ou termo expletivo. Comecemos com o pronome reflexivo, que de fato é identificado pelo sentido. Você consegue colocar ali o sentido reflexivo? Sim ou não? Consegue? Veja lá, o homem entra no bar para transcender a si mesmo. Dá ou não dá para colocar? Dá para colocar, transcender a si mesmo. Isso quer dizer então que nós temos ali um pronome reflexivo e a nossa resposta aqui é a letra D de dado. Tranquilos? Beleza? Tá vendo como aos poucos você vai se acostumando? Eu falei, no primeiro momento, parece que essa metodologia sistemática ela é muito burocrática, é difícil, é chato, mesmo porque eu demorei um tempo para explicar para você, né? Mas é só para você entender o ponto, o passo a passo do raciocínio. Mas quando você começa a utilizar, é rapidinho você resolve a sua vida. Beleza? Então aí você já tem essa dica, essa orientação para tirar essa pedra do seu sapato, que é justamente o pronome ser, tá? E por falar em tirar pedra do sapato, tá a fim de tirar todas as pedras do sapato no que se refere à língua portuguesa? Então vou aproveitar aqui para te fazer um convite super mega power plus especial. Teremos aí a nossa revisão SOS Português, tá? Num primeiro momento, direcionado aí para quem vai fazer a prova para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na banca Fonatec, mas os conhecimentos que a gente vai lá colocar, a gente vai fazer mediante exercício, servem naturalmente para todas as bancas que pegam, né, que trabalham com essa parte de língua portuguesa. Vai ser justamente uma revisão desses assuntos todos, tá? Serão 4 aulas de gramática aos domingos pela manhã. Essas aulas serão ao vivo, via Google Meet, mas para quem já está pensando, vixe, domingo de manhã não posso,
não há problema. Essas aulas vão ficar gravadas e você pode acessá-las ao longo de 90 dias, tá? Além das 4 aulas de exercício em que a gente vai fazer toda a revisão da parte de língua portuguesa, a gente também vai ter 2 aulas de texto com o professor Gustavo Silva, tá? Então, ao todo serão aí 6 encontros para você. Parece caro? Não, professor, mas será? Eu estou sem dinheiro. Não há problema. O preço está super, hiper acessível. Serão apenas 50 reais, não, 500, eu queria, né? São apenas 50 reais em uma única parcela, tá bom? E aí você pode, depois no caso, você pode me passar isso aí por Pix, tá? Depois eu vou informar o Pix aí para vocês, tá? Aliás, vou até colocar já aí para quem de repente já estiver interessado, vou colocar o Pix aí na tela, tá? Vou colocar aqui, esse é o meu Pix, 61981178100, tá? Esse também é o meu WhatsApp, então você pode encaminhar o Pix para mim, tá? Você faz o Pix, aliás, e manda o recibo aí para esse mesmo WhatsApp que eu já coloco você lá no grupo direitinho. A gente tá montando já, essa turma já tá em andamento, tá, gente? Essa turma, estamos aí com poucas vagas, tá? Tô aproveitando aqui para te convidar também para esse projeto, quem tá fazendo, já vem trabalhando com vários projetos aí, muita gente já me conhece de outros cursos, né? Eu também dou aula lá no Gran Online, também já trabalhei no ENF com cursos, tá? Lá no ENF com curso nós gravamos já há bastante tempo, né? Mas muita gente me conhece de lá, tá? Já gravamos também no Atual há bastante tempo também, então a galera já me conhece da internet de alguns cursos, então vamos fazer essa revisão agora aí. O ideal, né, o interessante você fazer no caso ao vivo é que você tem a oportunidade de tirar dúvidas também, né? Você de repente tem uma dúvida naquela hora ali, pode tirar dúvida. Professor, mas eu não consegui assistir a aula no dia. Então, para esse pessoal da turma particularmente, eu vou deixar meu WhatsApp à disposição para tirar dúvidas que eventualmente surjam depois. Às vezes você só assiste a aula depois e aí a dúvida só aparece quando você está assistindo a aula gravada. Você pode mandar depois para mim a sua dúvida que eu vou mandar o áudio explicando tudo direitinho para você, tá? Então, uma grande oportunidade aí para você que está precisando fazer essa revisão, já está se preparando aí não só para o concurso da Secretaria de Saúde, né, que é a Banca Funatec, mas também para outros órgãos. A língua portuguesa serve para tudo, gente. É sempre bom a gente estar revisando e aprofundando os nossos conhecimentos nessa área. Língua portuguesa nunca é demais, porque você sabe, ela faz toda a diferença no final das contas, beleza? Então, guarde direitinho o WhatsApp, faz lá o Pix, são apenas 50 reais, faz lá do Pix e depois manda lá o comprovante no WhatsApp que eu já te coloco lá no grupo direitinho e a gente vai começar no dia 9, tá? 9 de julho, tá? A gente deve começar essa nossa turma aí sempre aos domingos pela manhã. Beleza? Muito bem, dado o recado, vamos voltar aí para a resolução das nossas questões. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Quarta aí, que a gente já descobriu que era um pronome reflexivo, portanto, a letra D era a nossa resposta. Vamos ir para a questão número 4. Eis aí, ó, em se acusam. A partícula se indica voz passiva sintética. O que o item está dizendo? Que esse se aí é partícula passivadora. Será? Vejamos, a disputa não se restringe aos números. As duas fabricantes se acusam de manobras ilegais na busca pelo consumidor. E o item está dizendo que esse se, que aparece aqui, é uma partícula passivadora. Será? É aquela história. Apareceu o pronome se, meu amigo, estamos de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, primeira coisa que eu vou indagar é quem pratica ação, para saber para que lado eu vou. No contexto é, gente, quem pratica ação? Quem é que acusa? As duas fabricantes se acusam. Tá vendo que prontamente você identificou quem pratica ação? Já que você identificou quem pratica ação, tchau, 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 amor. Tchau, PA, tchau, índice. Porque o pressuposto para pensar em PA ou índice é que você não soubesse prontamente dizer quem é o praticante da ação. Como a gente identificou, então vou vir para o lado de cá. Esse C deve ser pronome reflexivo, parte integrante do verbo ou termo imperativo de realce. Galera, eu acabei de resolver a questão. Como é que é, professor? A gente acabou de resolver a questão. Por quê? O item está falando que é uma... deixa eu sair da frente aqui. O item está falando que seria uma indicação de passiva sintética, ou seja, o item está dizendo que esse C ali é partícula passivadora. Galera, eu já sei que não é. Eu estou do lado de cá, ó. Eu já sei que não é partícula apassivadora. Mesmo porque...
O sentido passivo nesse caso aí não seria, porque é esquisito, né? As duas fabricantes são acusadas de manobras ilegais. Tá vendo se eu disser as duas fabricantes são acusadas, eu mudem a informação? Quando eu digo as duas fabricantes se acusam, quer dizer que uma está acusando a outra. Se eu disser as duas fabricantes são acusadas, quer dizer que alguém está acusando as duas. Tá vendo como deturpa o sentido? Sentido passivo não é com certeza. Ou seja, eu acabei de responder, como eu sei que eu estou do outro lado, pronome reflexivo, parte integrante ou termo expletivo, acabei de resolver o item, já sei que esse item está errado. Isso não é partícula apassivadora. Então falou ali que é PA, mas eu já sei, não é partícula apassivadora. E é o que então, professor? Conforme a gente viu, a gente pode associar o sentido de reciprocidade. As duas fabricantes acusam uma a outra. Sentido reflexivo com reciprocidade, tá? Vou até colocar aqui, essa é a partícula reflexiva recíproca. Pronome reflexivo recíproco, tá? Esse é com reciprocidade, beleza? Mas tá ficando claro aí o caminhozinho das pedras, né? O raciocínio sistemático? Espero que sim. Vamos para mais um para fixar direitinho? Então vamos lá. Eis aí, ó. No terceiro parágrafo, a partícula C é empregada em ambas as ocorrências como índice de determinação do sujeito, o que confere maior formalidade ao texto. O trecho é esse daí, ó. Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em especial correlação com outros da mais diversa natureza, dos filosóficos aos religiosos, dos sociais aos políticos, dos morais aos jurídicos. E o item está dizendo que esse se que aparece aí, esse aqui, o se, esse se aqui, é utilizada em ambas as indicações, em ambas, como a índice de determinação do sujeito. É isso mesmo? Se você quiser, pode dar pausa e verificar. E aí, rola? Ou deu? Bom, apareceu o pronome ser, meu amigo, estamos de olho e conversa com o verbo. Primeira coisa que você vai indagar é quem pratica a ação, para você saber para que lado você vai. Quem pratica a ação? Quem nunca se põe? Tá vendo que você prontamente sabe dizer quem é? A justiça nunca se põe. Opa, se eu já sei prontamente dizer quem é, será que esse ser é índice de indeterminação do sujeito? Claro que não, eu acabei de achar o sujeito, então já sei que não é índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu já sei que o item está errado. Tá vendo como o método ele é eficiente? Por mais que ele seja burocrático, em boa parte das vezes você não precisa usar o método todo. Aqui eu já sei, né? Nesse caso eu já sei que a questão está errada. Eu acabei de achar o sujeito, justiça, então não pode ser índice de determinação do sujeito. Ou seja, item errado. Próxima. Entende? Então, na hora da prova, vai funcionar e vai te ajudar muito esse método, essa metodologia, a forma sistemática de você pensar. Mas já que a gente está aqui mesmo, como diriam os magistrados, por amor ao debate, né, vamos continuar. Então, já que eu identifiquei quem é praticação, gente, eu estou do lado de cá, ó. É pronome reflexivo, parte integrante do verbo ou termo expletivo de realce. Identificado o sujeito, eu já sei que não é indeterminação do sujeito, já sei que o item está errado. Agora, é o que então, professor? Bom, vamos lá. Do lado de cá, quem praticação, identifiquei. Tem sentido reflexivo? Eu posso dizer que a justiça nunca põe a si mesma como um problema isolado? A justiça é um ser animado capaz de praticar ação sobre si mesma? Ela põe a si mesma como um problema? A justiça não é um ser animado capaz de praticar ação sobre si mesmo. Portanto, o sentido reflexivo pode até ser aparente, mas não fica legal. Nesse caso, então, o que nós temos aí é a possibilidade de ser parte integrante do verbo ou termo expletivo. Como é que eu vou fazer a diferença? Eu tiro o pronome para saber se ele vai fazer falta. Tiro o pronome, vai ficar como? A justiça nunca põe como um problema isolado. A justiça nunca põe. Nunca põe o quê? Quem põe, põe algo. Tá vendo que esse verbo pôr é um verbo transitivo direto? Ele exigiria o objeto direto? Se você tirar esse se daí, ele vai fazer falta. Porque vai ficar meio que faltando um objeto direto aí. Ou seja, o verbo está desintegrando, o que quer dizer então que esse se aí é uma parte integrante do verbo. Se eu tirasse e ele não fizesse falta nenhuma, seria termo expletivo de realce. Mas como ele fez falta, o verbo está desintegrando, é parte integrante do verbo. Fechou? Entendeu direitinho? Beleza. Vamos para mais uma então? Aliás, peraí que tem, ó, a gente ainda não verificou outra, né? Tem esse outro C aqui. Será que esse outro C aqui, pelo menos esse outro, é um índice de determinação do sujeito?
Vamos conferir? Vamos lá. Quando você fala aí, por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em essencial, apareceu o pronome ser de olho, conversa com o verbo. Quem é o sujeito? Quem é a praticação? Quem é que se acha em essencial correlação? A justiça, né? Você subentende aqui um sujeito oculto. Ela sempre se acha em correlação. Ou seja, de novo, eu identifiquei o sujeito, então, de novo, estou do mesmo lado. É sentido reflexivo? Ela sempre acha a si mesma em essencial correlação? Não, não é sentido reflexivo. E se eu tirar, então, vai fazer falta? Que eu penso em parte integrante ou termo expletivo. Vamos testar. Se eu tirar, vai fazer falta? Vamos lá. Porque ela sempre acha em essencial correlação. Ela sempre acha? Ela acha o quê? Tá vendo que vai ficar fazendo, vai fazer falta? É porque o verbo está desintegrando. De novo, é parte integrante do verbo. Então, nas duas é parte integrante do verbo. Tem nada de indeterminação do sujeito aí. Duplamente errado o item, então. Mais uma, olha aí, ó. Em os Estados Unidos tornaram-se, o se indica a voz passiva. O trecho está aí, ó. Os Estados Unidos tornaram-se o saco de pancadas dessa cúpula. E o item está dizendo que esse pronome se aqui indica a voz passiva. É isso mesmo? Se for o caso, dê pausa e verifique. E aí, verificou? Bom, então vamos lá comigo. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho com peça com verbo. Primeira coisa que eu indago é quem praticação. Para saber para que lado eu vou. Quem praticação? Quem é que se tornou um saco de pancadas? Os Estados Unidos se tornaram. Opa, se eu identifiquei prontamente quem em praticação, eu estou do lado de cá, o que quer dizer que o item está errado. Tá vendo? Já resolvi o item e mal fiz a análise. É por isso que eu falei, o método parece burocrático, mas quando você começa a aplicar, ele se torna uma mão na roda para você. Resolve a sua vida na hora da prova. Então vai por mim. Comece a pensar aí com o método sistemático que você vai conseguir resolver a sua vida na hora da prova. Pronto, o item está errado. Próximo. Bom, já sei que está errado, mas já que a gente está por aqui mesmo, vamos até o final, apenas por amor ao debate, como diriam os magistrados. Muito bem, então, já que eu sei dizer que é em praticação, vou pensar prontamente em pronome reflexivo. O sentido reflexivo, gente, os Estados Unidos tornaram a si mesmos o saco de pancadas? Ah, mas nem a pau, né? Eles vão se tornar a si mesmos? Mas nem pensar. Então, eu vou fazer o seguinte teste, eu vou tirar o pronome. Se ele fizer falta, o verbo está desintegrando, então é parte integrante do verbo. Se ele não fizer falta, é porque ele pode ser expelido, é um termo expletivo. Tira aí, como é que vai ficar? Os Estados Unidos tornaram o saco de pancadas nessa cúpula. Tornaram o saco de pancadas? Dá a impressão que ficou faltando alguma coisa, né? Pera, mas tornou o que saco de pancadas? Tornou o que em saco de pancadas? Parece que você precisa de mais de alguma coisa. É porque o verbo está desintegrando. O que quer dizer que isso aí é uma parte integrante do verbo. Beleza? Tá ficando claro direitinho e tá sedimentando direitinho? Tá aí ficando firme aí, seguro nessa questão de identificação do pronome ser? Pois é tudo uma questão de você pensar de maneira metódica, de você pensar de maneira mais objetiva. Eu sei que essa questão do pronome ser é pedra no sapato para muita gente mesmo, por isso que eu elegi esse tema para a nossa live de hoje, tá? Mas, conforme eu disse, a partir do dia 9, domingo, todo domingo de manhã, são 4 domingos de manhã, teremos aí 4 encontros de gramática em exercícios para fazer uma revisão geral, este-oeste, para essa parte de gramática, tá? A gente vai direcionar principalmente o pessoal da Secretaria de Saúde, né? Vamos trazer ali uma pegada parecida com a banca Funatec. Eu digo parecida porque haverá muitas questões da banca, mas como a banca tem poucas provas, né? Algumas eu vou, de fato, trazer questões de outras bancas, mas que tem uma pegada parecida ou que é a tendência da banca, tá? Então, por exercício, vamos fazer essa revisão aí para quem vai fazer prova da Secretaria de Saúde, seja técnico de enfermagem, seja o ACS, o outro aqui, ABA, se não me engano, né? Vai abarcar todo mundo aí nessa revisão. Ah, professor, mas eu vou fazer o concurso para a Secretaria de Educação. Serve para mim? Serve, porque essa revisão de língua portuguesa vai retomar a parte teórica também. A gente vai resolver por exercício? Sim, mas eu vou sempre lembrar, vou recuperar as informações da parte teórica, tá? Então vai ser algo bem interessante, com preço super acessível, apenas R$50. E detalhe, ainda teremos mais 2 aulas de texto com o professor Gustavo Silva, além dessas 4 aulas de gramática, tá? Serão aulas ao vivo, via Google Meet,
e vão ficar gravadas caso você queira rever, né, quantas vezes você quiser, e vai ser acessível durante 90 dias. Então, super preço, R$50, está valendo muito a pena, tá? Então, não perca tempo, são poucas vagas. Por que poucas vagas, professor? Porque, entenda, se eu encher demais essa turma, são aulas ao vivo. O objetivo dessas aulas ao vivo é o aluno participar e tirar as dúvidas. Eu poderia simplesmente fazer um curso gravado e vender? Poderia. Só que um curso gravado, como é que você vai tirar dúvidas? Em um curso, no caso, que é ao vivo, você tem a oportunidade de interagir comigo e na hora fazer a pergunta. Inclusive, às vezes, de um assunto que apenas tangencia aquilo que a gente está falando ali, você pode recuperar a informação e perguntar na hora. Então, essa é a vantagem. E se for muita gente, uma sala lotada, ainda que seja virtual, sala lotada, não há como a gente fazer essa interação de maneira a se fazer com qualidade. Então, por isso aí que são poucas vagas. Então, corre que a gente já vai começar aí no dia 9 de julho, domingo 9 de julho pela manhã, beleza? Recado dado, vamos voltar aí às nossas questões. Vamos lá para a sétima, olha aí, ó. A partícula C em a equipe concentrou-se indica que o sujeito da oração é indeterminado. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí, deu pausa, verificou? É de fato sujeito indeterminado? Vamos lá comigo. Apareceu o pronome ser, meu amigo, estamos de olho, converse com o verbo, Conversando com o verbo, a primeira coisa que eu indago é o quê? Quem pratica a ação, para saber para que lado eu vou. Quem pratica a ação? Quem se concentrou? A equipe. Tá vendo como você já acabou de resolver a questão? O item está dizendo que é um sujeito daqui, um sujeito indeterminado. Mentira! Eu acabei de descobrir que o sujeito é equipe. Já sei que o item então está errado. Eu estou indo para o lado de lá, né? Pensar em pronome reflexivo, parte integrante do termo expletivo. Então já sei que não é um índice de indeterminação do sujeito. Já sei que essa questão está errada. Tá vendo? Matei a questão. Mas já, então, se fosse na hora da prova, próxima. Mas já que a gente está aqui mesmo, né? Vamos aproveitar aqui para ir até o final. Se fosse a hora da prova, não precisava. Mas já que a gente está por aqui mesmo, por amor ao debate, né, vamos exercitar um pouquinho mais. Já que eu estou do lado aqui, do lado direito, penso, é pronome reflexivo? A equipe concentrou a si mesma. Você falaria de jeito? A equipe concentrou a si mesma? Você escreveria a frase desse jeito? Não, veja que o sentido reflexivo nesse caso fica muito forçado. Pode até ser aparente, mas na prática está forçado. Isso quer dizer, então, que a gente vai para a próxima opção. A gente vai tirar o pronome para saber se ele faz falta. Será que faz falta? A equipe concentrou. Fez falta? Fez falta. Porque quando você fala a equipe concentrou, tá, a equipe concentrou o quê? Quem concentra, concentra algo. Tá vendo que esse verbo aí, ele não é um verbo intransitivo. Ele é um verbo que existe complemento. Quem concentra, concentra algo. Aí dá a impressão que a equipe concentrou alguma coisa em algum lugar, concentrou os esforços para conseguir tal coisa. Fica faltando. Se está faltando, é porque o verbo está desintegrando. Esse ser, portanto, é uma parte integrante do verbo. A todo modo, já sabíamos que o item estava errado. Olha aqui uma que eu acredito aqui. Essa questão eu trouxe particularmente, as anteriores eram justamente para a gente sedimentar o raciocínio direitinho, mas na pegada, particularmente para você que vai fazer para a Banca Funatec, eu acredito que vai ser nessa pegada aqui, ó, tá? Já que é uma prova de múltipla escolha, tá? Vai ser nessa pegada ou na pegada da próxima. Se o examinador for bacana, ele vai usar essa questão. Se ele for cruel, e a gente tem que estar preparado, porque a banqueta não tem um perfil muito definido, né? Então a gente tem que estar preparado para o pior também. Se o examinador for bacana, se seguir a tendência que hoje eu vejo nas provas da Funatec, vai ser esse tipo de questão aqui que vai aparecer lá para você. Olha aí, ó. O objetivo dessas obras não se restringiu à ajuda apenas na redação de textos mais cuidados. O vocábulo se, na primeira oração, no segundo parágrafo do texto, é classificado como objeto direto, partícula expletiva, parte integrante do verbo, pronome passivo, pronome indeterminador. Tá vendo que ele coloca as possibilidades? Então, vamos ao nosso raciocínio? Vamos lá. Apareceu o pronome ser, de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, a primeira coisa que eu pergunto é quem pratica ação, para saber para que lado eu vou. Quem pratica ação? O objetivo dessas obras não se restringiu. Quem pratica ação? Quem é o que não se restringiu? O objetivo. Tá vendo que prontamente eu identifiquei quem pratica ação? Então já sei que eu estou do lado de cá. Esse C não é PA, nem índice de determinação do sujeito. Agora, então, vou testar. Será que é pronome reflexivo?
Vamos ver. O objetivo dessas obras não restringiu a si mesmo a ajuda apenas na redação. Você escreveria a frase assim? O objetivo não restringiu a si mesmo a ajuda apenas? Tá vendo como fica bem forçado? É porque o sentido reflexivo pode até ser aparente, mas não funciona na prática. O que quer dizer então que a gente vai para a próxima opção. Parte integrante do verbo, termo expletivo. O que eu faço? Tiro o C para saber se ele faz falta. O objetivo dessas obras não restringiu a ajuda. Não restringiu a ajuda? Não restringiu o quê? A ajuda. Tá vendo que parece que faltou alguma coisa? Quem restringe, restringe algo. Não restringiu o quê? Fez falta. É porque o verbo está desintegrando. Isso é uma parte integrante do verbo. O que quer dizer então que a resposta é a letra C. Beleza? E para finalizar o grande finale, essa daqui é a aposta que eu dou para a banca Funatec se o examinador tiver com um cão no couro. Se o examinador tiver com um cão no couro, ele vai querer complicar a sua vida e vai querer fazer algo desse jeito aí, ó. Vai querer fazer você pensar um pouco mais. Olha aí, ó. Assina a alternativa em que a partícula C está sendo empregada na função de pronome apassivador. Tá vendo? São 5 frases e aí você vai ter que analisar cada uma delas para saber em qual delas você tem pronome apassivador. Por isso que eu falei, se o examinador for um pouco mais cruel, ele vai usar essa pegada aí, ó. Na primeira, todos se arrependeram dos atos praticados durante a festa. Na letra B, ele está ansioso pelo amigo que se demora. Letra C, o cego deixava-se levar por seu guia. Na letra D, ali não se alugavam outras coisas senão roupas de frio. Se você quiser, você pode dar pausa e verificar. E aí, verificou? Então vamos lá comigo. Lembrando, apareceu o pronome C, meu amigo, estamos de olho, conversa com o verbo. Vamos começar com esse aqui de cima. Apareceu o pronome C de olho, vamos começar com o verbo. Vamos indagar inicialmente quem é o praticante da ação para saber para que lado a gente vai. Na letra A, quem pratica ação? Quem é que se arrependeu? Todos. Tá vendo que eu acabei de encontrar aqui quem pratica ação? Todos. Muito bem. Então já sei que esse C aí tá aqui deste lado. Ó. É pronome reflexivo, parte integrante do verbo ou termo expletivo. Qual deles? Vamos testar. Sentido reflexivo. Você acha que encaixa? Todos arrependeram a si mesmos dos atos praticados? Não. Sentido reflexivo fica muito ruim. Será então que é parte integrante do verbo ou termo expletivo? Vamos tentar tirar. Todos arrependeram dos atos. Funcionou? Não, vai fazer falta. É porque o verbo está desintegrando, gente. Isso aqui, então, nada mais é do que uma parte integrante do verbo. Não é o que a gente queria. Vamos, então, para a próxima. Vou até mudar de cor aqui. Ele está ansioso pelo amigo que se demora. Apareceu o pronome C, de olho. Vou conversar com o verbo. Primeira coisa, quem pratica ação, quem é que se demora? O amigo, tá vendo? O amigo aqui no caso, ele é recuperado pelo relativo, é um amigo o qual se demora. Mas de todo modo eu sei muito bem dizer quem é que pratica ação. Então, opa, tô do lado de cá de novo. Então, vamos lá. Será sentido reflexivo? Ele está ansioso pelo amigo que demora a si mesmo. Sentido reflexivo não coube não. Então, vou testar, tirar para saber se ele é parte integrante ou termo expletivo. Vamos tirar? Ele está ansioso pelo amigo que demora. Fez falta? Galera, não fez falta nenhuma. Esse aqui é o termo expletivo ou de realce. Também não era o que eu queria o pronome apassivador. Então, vamos para a próxima. Vamos lá. O cego deixava-se levar pelo seu guia. Apareceu o pronome C, de olho, vou começar com o verbo. Primeira coisa que eu pergunto, quem pratica ação? Quem é que deixava? O cego. Tá vendo que, de novo, a gente veio para cá e a essa hora você pensa, mas professor, então já sei como é que resolvi essa questão? Bingo. Tá vendo? Você achou que em praticação, você já desiste da partícula passivadora. A gente está indo até o final justamente apenas para exercício, mas veja que você não precisava necessariamente ir até o final. Acompanha comigo na tela aí de novo. Muito bem, então vamos lá, olha. Ó. O cego deixava-se levar. Será que é pronome reflexivo? Vamos testar? O cego deixava a si mesmo levar a si mesmo por seu guia. Tá vendo que o sentido reflexivo encaixou direitinho? Então, nesse caso, já que é a
si mesmo, valeu um pouquinho aqui, eu já sei que é pronome reflexivo. Ou seja, não é partícula passiva-dura. Então, gente, por exclusão, só pode ser o último mesmo. Vamos só conferir o último, então? Aqui não se alugavam outras coisas. Apareceu o pronome ser, meu amigo, estamos de olho, converse com o verbo. Apareceu o pronome ser, conversando com o verbo. Quem em praticação? Quem é que alugava? Não sei. Tá vendo como você veio pro lado de cá? Pois é. Agora conversando com o verbo. Quem aluga, aluga? Algo. O verbo é um verbo transitivo direto. O que a gente faz aqui? Puxa a perninha do D, forma um P de pronome apassivador. Achei a nossa resposta, tá aí o gabarito. Mas a esta altura você já percebeu, né? Não eu é que quis ir passo a passo até o final. Precisava? Não, porque a gente já estava lá do outro lado, eu podia dispensar. A não ser que você fique na dúvida. Mas a rigor, eu só fiz passo a passo até o final para exercitar. A rigor, não havia a necessidade. Beleza? Muito bem. É isso então, gente. Eis aqui as questões aí que eu trouxe para a nossa live. Eu espero que efetivamente a gente tenha tirado essa pedra do sapato. Se você quiser, você pode voltar aqui depois e ver. Acredito que essa live vai ficar aí à disposição de vocês alguns dias. Então fica ligado aí para você voltar aqui e ver logo e rever se for o caso, tá? E aí, apenas deixando aí o recado final, tá? As matrículas aí já estão abertas aí para nossa revisão SOS, tá? Português. Então, se você estiver interessado aí, lembre-se, são 4 encontros de gramática, haverá 2 encontros de texto também. Essas aulas serão ao vivo aos domingos pela manhã e vão ficar gravadas à disposição de vocês durante 90 dias, mas são poucas vagas, conforme eu falei, para não ficar muito tumultuado lá em virtude da participação de muita gente, às vezes fica complicado. Então, lembrando, o meu Pix está aí, 981178100, né, o prefixo 61. O valor é apenas R$50, uma parcela única, tá? E você vai ficar acessando aí durante 90 dias. E conforme disse, aula aos domingos pela manhã, beleza? Então, dado o recado aí, espero efetivamente ter colaborado aí para quem quiser. Tira print aí da tela já para guardar a informação. Então, tira print aí. Tira foto, coisa assim. Então, espero efetivamente que essa nossa live tenha sido produtiva, tá? Acredito que sim, foi produtiva, que vocês de fato aí viram que existe como a gente resolver tirar essa pedra do sapato, que é o pronome se, beleza? Ficamos então por cá. Peço que também me sigam lá nas redes sociais, tá aí o meu Instagram, a gente se vê por lá também. Vira e mexe, estou deixando também alguns recadinhos, algumas dicas por lá, então vejo você lá também na rede social, beleza? Lá no Instagram. No mais, devo dizer que foi um prazer miserável ministrar essa live para você. E a gente se vê aí, nossas aulas começam no dia 9/8, né? Dia 9/7, domingo, tá? Pela manhã. Então não perca tempo, faça sua matrícula, passa o Pix aí, manda o comprovante para mim que eu já vou colocar você lá no grupo pra gente já mandar ver na nossa revisão aí, SOS Português, beleza? Galera, beijo! E até a próxima!